Boa tarde a todos. Consulto o plenário se podemos aproveitar o quórum de presença da reunião deliberativa da CEPASF, encerrada agora há pouco. Não havendo discordância, informo que haverá aproveitamento do quórum de presença da reunião anterior. Declaro aberta a presente reunião convocada com o objetivo de discutir denúncias de descumprimento das determinações estabelecidas na Lei nº 15.157 de 2025, que dispõe sobre dispensa de reavaliação periódica para pessoas com deficiência permanente e irreversível. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 49 de 2025 e 55 de 2025, ambos da CEPASF de minha autoria, e número 124 de 2025 da CPD, todos aprovados pelos colegiados da CEPASF e da CPD, respectivamente. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados, no YouTube e no portal da Câmara dos Deputados. Esclareço que, salvo manifestação explícita, em contrário à participação dos palestrantes na mesa de apresentação e debates, deixa subtendida a autorização de publicação por qualquer meio e em qualquer formato, inclusive mediante transmissão ao vivo ou gravado pela internet e em meios de comunicação dessa casa, e por tempo indeterminado, dos pronunciamentos e imagens pertinentes à participação na audiência pública realizada nesta data, segundo o artigo 5º da Constituição Federal e a Lei nº 9.610, de 98. Convido para compor a mesa a senhora Luciana Medina de Souza Martins, mãe atípica e presidente da Associação Inclusiva. Convido também para compor a mesa o senhor Benedito Adalberto Brunca, secretário do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. E informo que as demais convidadas participarão por videoconferência. Isso eu já falei. Vão participar por videoconferência a senhora Ana Keite Ramos Ferreira, coordenadora da Aliança de Mães e Famílias Raras de Pernambuco, a AMAR. Também participará por videoconferência a senhora Josenilda Oliveira da Silva, que é mãe atípica. Também participará a senhora Daniele Alves Vilaça, que é mãe atípica, e a senhora Lilian Poliana Dias Ferreira, que é a presidente da Aliança de Mães e Famílias Raras de Pernambuco, que é a AMAR também de Pernambuco. Comunico às senhoras e senhores que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 10 minutos, não podendo os convidados serem aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. Só gostaria aqui de fazer um registro antes de passar a palavra à minha amiga, irmã e companheira de batalhas, a nossa querida Luciana Medina. Essa audiência pública, ela já vem sendo solicitada há algum tempo. Devido à sua importância, eu sou pernambucana e tenho recebido muitas denúncias sobre os cortes dos benefícios. Estou aqui com dados. No Brasil inteiro, 107.770. E na minha terra, em Pernambuco, a quantidade de BPC suspenso chega a 6.137, Luciana. Então, muitas denúncias que vão chegando, eu sempre em contato com as famílias atípicas, pessoas com deficiência permanente, irreversível, que se reportam a mim com muita tristeza. Nós estamos falando aqui de brasileiros que já enfrentam muitas dificuldades todos os dias. A gente está falando de gente que luta muito, que tem as suas limitações, e agora está existindo esse descumprimento de uma lei. Essas pessoas são agora obrigadas a provar de tempos em tempos o que os médicos já confirmaram que não tem cura.
Então, isso aqui é algo desumano que está acontecendo no Brasil. Então, não faz sentido que o Estado que deveria guardar, que deveria proteger, imponha a essas pessoas este peso, fazer alguém com deficiência permanente passar por uma nova perícia de novo. Isso é humilhar a uma pessoa que já sofre tanto, que já luta tanto por seus direitos. E aqui nessa casa, a gente não pode, de forma alguma, fechar os olhos para isso. Então, eu estou aqui com alguns relatos de pessoas que perderam seus benefícios porque, por exemplo, não conseguiram ir a uma nova perícia, pessoas que gastaram dinheiro com advogados para poder reconquistar o recebimento do seu benefício. Então, a gente está percebendo uma injustiça que está acontecendo na nossa nação e nós queremos hoje, por meio dessa audiência, ouvir todos os lados, ouvir os representantes da causa, os órgãos responsáveis, as associações, enfim. Essa audiência aqui eu entendo não só como uma formalidade, mas como um ato de justiça, dar voz a quem está sendo injustiçado nesse momento dessa forma. Então, eu quero dar início às exposições e concedo a palavra à senhora Luciana Mendina de Souza Martins, e você tem 10 minutos. Boa tarde. Agora foi? Alô? Boa tarde, gente. É tão importante estar aqui novamente. Já é a segunda vez, ou terceira, que a gente denuncia na Câmara, mas agora, nessa comissão tão importante, porque é a Comissão da Família, da Seguridade Social. Eu queria apresentar para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que a gente está falando dessa realidade. Porque deixou de ser cruel já essa realidade. O que a gente está vendo é um nível de desumanidade. Eu sou presidente da Associação Inclusiva. Eu sou uma mãe. Eu tenho um filho autista de 25 anos. Mas o Bernardo nunca recebeu um benefício. Bernardo nunca precisou receber benefício. Só que a gente defende quem precisa. Quem precisa receber. E o que está acontecendo, eu mostro ali, o ministro afirmando que estima economizar 9 bilhões com pente fino, com um corte de 1 milhão de pessoas do BPC. Gente, quando que um combate à fraude vai ter um número fixo, deputada? Jamais teria um número fixo se fosse um combate à fraude, como o governo diz que é, mas não é. Não é um combate à fraude. É um corte puro e simples. Sabe por quê? Porque quer economizar, porque gastou demais, porque gastou errado. Porque temos também roubo do INSS de aposentados. E quem vai pagar a conta daquele roubo? Não vão ser as pessoas que roubaram, vão ser as pessoas mais vulneráveis, as que recebem um salário mínimo para sobreviver. Porque o caso dessas famílias é que os filhos têm direito ao benefício e a mãe não consegue trabalhar. Sabe por que eu consegui trabalhar? Porque eu já era jornalista, eu já era formada e eu vivia a realidade porque eu também sou mãe solo, mas não porque meu marido foi embora, porque ele faleceu. E eu tive que voltar a trabalhar mesmo com um filho autista de 3 anos de idade. E eu voltei. Mas eu voltei, deputada, para conseguir pagar alguém para ficar com meus 2 filhos, porque eu tenho 2 filhos pequenininhos. E porque eu tinha que pagar o tratamento do Bernardo, que era todo particular, seu Benedito. Graças a Deus, agora, o SUS paga o tratamento. O plano de saúde paga, mas não era a realidade há 25 anos. Era bem diferente. E a gente sabe que, com um autista, ninguém vai ficar. A família não tem condições. E 80% das famílias, os homens vão embora, os maridos vão embora e as mães cuidam sozinhas. Como é que elas vão trabalhar? E aí, quando a gente vê casos de crianças acorrentadas em casa, é muito fácil julgar. É lógico que ninguém quer acorrentar um filho. Mas tem mãe que, se não sair de casa, não tem alimento. E está sozinha, e não tem a família para ajudar. Essa é a realidade, é muito complexa, há muito o que se fazer. E eu ouso dizer que a gente está numa situação pior, porque eu trouxe agora uma denúncia, tá, deputada? Isso aqui a gente vai ter que fazer outra audiência, porque foram apresentadas a ADI 7650 e a ADI 7870 do governo federal para declarar essa lei 15.157 como inconstitucional. Você acredita? Depois da gente derrubar esse veto 38,
afinal de contas, se a deficiência é permanente, por que fazer perícia? Para que a cada 2, 3 anos fazer perícia por uma coisa que é permanente? Uma pessoa que perdeu o braço, ele vai voltar a crescer? Uma pessoa que tem síndrome de Down vai deixar de ter? Um autista vai deixar de ser autista? Não, mas por que isso? Para dificultar o acesso. Porque são pessoas vulneráveis, que não vão chegar a tempo na perícia, que vão perder o benefício, que não vão saber da data, que não tem como se defender. Deputada, quando essas famílias perderam o BPC agora com essas reavaliações absurdas, nós, da Inclusiva, gratuitamente disponibilizamos advogado. E elas recuperaram. A maioria recuperou, mas são milhões de pessoas. E quando você vê que o governo bota, que quer economizar, tirando 1 milhão de pessoas, e fala que tirou do mapa da fome, tirou para botar de novo? Para botar pior? Para botar gente que não tem como trabalhar? Porque, assim, ó, eu não sou contra o Bolsa Família, mas vamos separar bem as coisas. O Bolsa Família, a pessoa tem condições de trabalhar. No BPC, ela não tem. E eu digo que a única minoria que a gente tem nesse país e que não é valorizada são as pessoas com deficiência, porque o resto é escolha. E escolha não pode ser considerado como minoria, é escolha. Agora, ter um filho com deficiência não é escolha. Só que amá-lo, sim. É a nossa responsabilidade, nós amamos muito. Mas, e este governo, o único que ele não defende é a pessoa com deficiência. Você pode ver lá no PPA, povo indígena, negro, mulher, criança, uma pessoa com deficiência você não encontra no PPA deste governo, porque não tem o menor carinho. E está mostrando isso todos os dias. Retirando direitos constantemente, agora impedindo a votação e a derrubada do veto 4 para as pessoas com diabetes tipo 1, porque nós somos unidos, sim. Eu não estou falando só de autista, o meu filho é autista, mas a gente defende as pessoas com síndrome de Down, a gente defende com paralisia, cego, surdo, cadeirante, enfim, são tantas deficiências. E existem as deficiências também que decorrem de acidente, de casos fortuitos. Então, ninguém está livre de se tornar um dia uma pessoa com deficiência, que vocês tenham isso bem claro na vida de vocês. Então, eu queria pedir, por favor, para o André. André, a gente tem alguns depoimentos aqui. Né? Ó, olha o que as mães desesperadas vendo falar que não estavam nem conseguindo dormir. Massacre que o INSS está fazendo, pois o BPC foi uma conquista de muita luta, e o INSS está fazendo isso por conta do rombo do INSS. Ou seja, as pessoas não são mais enganadas, gente. Vocês não enganam mais ninguém. Me desculpa. Tá? O outro ali, tenho muita pena, mas essa é a era Lula. O pai dos pobres resolveu acabar com o LOAS e o Bolsa Família. E ainda tem gente pronta para votar nele. Espero que nunca mais. Espero que ano que vem deem resposta nas urnas. Pelo menos as pessoas com deficiência. Pode passar o próximo, por favor. Ó, doutora, que absurdo. Não vai parar com essa judiação com as mães e crianças? Já estou chegando no ponto de tirar a minha vida e a do meu filho. Tirar a minha vida e do meu filho. É isso que a gente escuta das mães. Como é que uma mãe vai trabalhar se não tem com quem deixar o filho? Me expliquem essa equação, deputada. Não existe possibilidade. Eu digo assim, a deputada Clarissa tem todo o meu amor e carinho, porque sempre está com a gente defendendo. Porque o que a gente está vendo é absurdo. Pode passar. Ó, doutora, espero de coração que esse desgoverno saia o mais rápido possível. Eu estou com muito medo. Minha filha tem entre 15 a 20 crises convulsivas no dia e quer tirar o BPC de uma menina dessa, que tem epilepsia, que tem crises convulsivas. Do que vão viver? André, eu acho que você pode passar para o último. Eu queria mostrar o último primeiro, esse daí. Quero mostrar o PPA. São agendas transversais do PPA 2024-2027. Criança e adolescente, mulheres, igualdade racial, povos indígenas e meio ambiente. Meio ambiente é mais importante que pessoa com deficiência, gente. Certamente, para este governo, é. Agora, deixou queimar tudo aqui em Brasília. Quem lembra ano passado, eu lembro bem. Enfim, cadê pessoa com deficiência aí? 20 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. E os direitos estão sendo cortados diariamente. E, aliás, uma coisa que eu tenho que reconhecer é que esse governo atual é democrático, tá, André? Sabe por quê?
Porque, além de tirar o BPC, e querer tirar 1 milhão de pessoas do BPC, retirou também o direito à compra de carro com desconto, que a gente tinha há anos, para autista nível 1 de suporte, para a pessoa com síndrome de Down, ou seja, retirou um direito. A gente só está aqui denunciando porque a gente não avançou nada neste governo. A gente só está perdendo, a gente só está se mexendo para não perder mais direitos. Essa é a realidade. Então, eu estou aqui agora pedindo ajuda de todos vocês. Vocês estão vendo qual é a realidade do que acontece aqui. Não é questão de fraude. E essa ADI é muito importante que a gente se una contra isso, que a gente fale também lá na Comissão da Pessoa com Deficiência, para que daqui a pouco, eu acho que a ADI está lá no STF, e parece que caiu no ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe como gosta, né, de concordar com este governo, é uma coisa incrível como concorda, mas eu espero que não concorde agora que uma lei que diz o óbvio, que se a pessoa tem uma deficiência incurável e permanente, que ela não pode viver fazendo perícias, pelo menos que isso seja respeitado, porque isso é o óbvio. Não deveria nem haver uma lei para dizer o óbvio. Se a deficiência é permanente, chega de perícia. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Parabéns pela sua exposição, por mostrar a realidade, por trazer aqui fatos, relatos de pessoas que estão sofrendo, né, a ameaça de terem seus benefícios cortados. Vamos trazer aqui mulheres, daqui a pouquinho, que vão participar lá do meu Pernambuco, que tiveram seus benefícios cortados. Vamos, daqui a pouquinho, dar voz a elas. Acredito que já vamos com a primeira. Dando continuidade às exposições, eu concedo a palavra à senhora Ana Keite Ramos Ferreira. Ela vai participar com a gente online. Ela é coordenadora da Aliança de Mães e Famílias Raras de Pernambuco, a AMAR. Já está... Pronto, ok. Ela vai participar conosco por 10 minutos. Passa a palavra para Ana Keite. Lembrando que a Ana Keite também é uma mãe atípica, como Luciana, que tem dado voz a essa causa e que tem transformado aí as suas lutas numa luta pelo coletivo. Isso é muito bonito de ver e tem frutificado, tem trazido muita coisa boa para o nosso estado de Pernambuco. Já está online, Ana Keite? Ana Keite, tu está ouvindo a gente? Oi, Ana Keite. Ela está sem o áudio, sem o retorno. Tu está vendo ela? Ah, tá ali. A gente está com a imagem aqui da Ana Keite, mas ela... está ouvindo e ela também não tá, o áudio dela não está funcionando. Então, vamos tentar... Ela disse que está ouvindo agora. Agora a gente não está ouvindo ela. Vamos falar por Libras aqui. Deixa eu ver agora. Ana Keite, está ouvindo a gente? Ela está ouvindo, mas a gente não está te ouvindo. Eu vou passar, então, aqui a palavra. Vamos tentar ajustar aí, Ana Keite, com a equipe técnica, mas a gente vai aqui passar a palavra, dar prosseguimento com Lilian Poliana Dias Ferreira. Ela já está pronta também para falar com a gente. Senhora Lilian Poliana também tem um tempo de 10 minutos para se expressar. O microfone está ligado? Eita, agora é quem? Espera. Deixa eu ligar meu microfone. Eu acho que agora é a Poli. Sou eu, é? Vai lá, Poli. A gente não está conseguindo ouvir a Ana Keite, então você ficou na vez. Seja bem-vinda, tem 10 minutos para se expressar. Estamos te ouvindo bem, pode falar. Ah, que bom, fico feliz, viu? Meninos, aqui. Gente, eu queria que a Ana Keite, porque ela que trouxe essa temática aqui para Pernambuco, fez todo o movimento, né, de um observatório para poder chamar atenção para essa temática do PPC. Eu sou Poliana Dias, sou presidente e fundadora da instituição AMAR, aqui do estado de Pernambuco. Nós cuidamos das pessoas com doenças raras, com deficiência do estado de Pernambuco. Nossa instituição atende mais de 500 pessoas aqui, incluindo seus familiares. Então, a gente sabe e entende a grande necessidade, a grande dor que essas famílias têm
por precisar do BPC, por precisar desse benefício de prestação continuada. E eu quero agradecer aqui, em nome da comunidade, a deputada Clarissa Tessio, por abrir esse espaço de voz, esse espaço de luta que a gente tem a todo custo gritado, e eu digo sempre às meninas que estão aqui comigo, deputada, que parece que nossa voz não ecoa. E como esse BPC ele é excludente, ele tem sido com as famílias atípicas, tem sido muito difícil você precisar de um BPC, primeiro pela renda per capita, que ela é muito baixa, coloca as famílias num estado de miserabilidade terrível, depois porque submete as famílias a ficarem sem ter como buscar outra renda, porque ficam dependendo para toda a vida desse BPC. E eu queria pedir aos deputados presentes, a todo mundo que está ouvindo aqui, que fizesse comigo um pensamento do que eu acabei de passar nessa sexta-feira que passou. Hoje tem exatamente 8 dias. Você é mãe aos 20 anos de idade, seu filho ele nasce por um erro médico ou não, com paralisia cerebral, e você precisa dedicar a sua vida 24 horas sem cessar para cuidar dessa vida. Você precisa abdicar de tudo que você fazia. Se você estuda, você não estuda mais. Se você trabalha, você tem que parar de trabalhar. Uma menina de 20 anos. E seu filho, ele depende do BPC. Essa família depende do BPC a vida toda. 21 anos recebendo o BPC. Esse menino, ele passou 21 anos. E sua mãe, hoje, ela tem 41 anos. E ela não conseguiu estudar, e eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque são mulheres e mulheres que passam aqui na vida da gente todos os dias com essa mesma problemática. Ela não conseguiu estudar, ela não tem profissão, e o filhinho dela faleceu sexta-feira. E assim que o filho dela faleceu, o BPC dela foi cortado e ela não tinha dinheiro para comer. Então, essa mãe, ela não sabe o que fazer da vida dela. É um desespero que corta a alma, que dói na pele de quem é ser humano, de olhar para uma mãe daquela. Eu fui lá sábado dar um abraço nela, levei umas flores e cheguei lá. O relato dela era: Poli, eu estou sofrendo muito com a perca do meu filho. Foram 21 anos de dedicação, 21 anos de luta, 21 anos que meu filho sofreu tudo que podia sofrer pela falta de assistência, pela falta de humanização, pelo preconceito que existe em pessoas com deficiência. Mas eu olho assim e eu digo, eu não tenho o que comer hoje mais. Eu não tenho o que comer, ela não tinha o que comer, gente. Porque essa mãe, ela depende do BPC para sobreviver. E eu perguntei, você tem alguma escolaridade? Ela, não, eu não consegui estudar porque ele era uma pessoa com paralisia cerebral muito grave. Muito comprometida a paralisia dele. Você tem alguma profissão? Já fez algum curso técnico? Também não. E você olha para aquela mulher de 41 anos, e eu sei que é possível, se todo mundo estendesse a mão, se nosso sistema fosse menos doído, menos sofrido, eu sei que poderia ter alguma chance. Mas, na nossa sociedade, que é tão preconceituosa, tão machista com a mulher, o que é que essa mãe de 41 anos, como é que ela recomeça? Depois de perder o grande amor da vida dela, o amor que ela se dedicou o tempo todo. Então, assim, eu vou deixando aqui de falar sobre qual os cortes do BPC, mas eu queria trazer essa realidade. Eu só queria dizer que essas mães, todos os dias, elas passam fome por conta de um BPC. O BPC não era, senhores deputados, para fazer parte da renda per capita de uma família. O BPC era para ser um benefício só para a pessoa com deficiência. Se a gente pensasse humanamente que o salário mínimo, as crianças, eu vou falar de criança agora, mas ele era um jovem, as crianças, elas precisam se alimentar. Muitas das crianças, elas comem por uma GTT, por um boto na barriga, e respiram por um traqueóstomo. E aí, ela não tem direito a receber um BPC com dignidade, ou sua família tem que ser submissa a passar fome porque tem uma pessoa com deficiência.
Sem contar na medicação, na fralda, no leite, na alimentação balanceada, integral, sabe? É muito difícil. Eu não sei se a palavra é essa, mas é muito difícil. E eu estou realmente muito sofrida, porque não é a primeira mãe que passa por isso. Essa é uma mãe muito junta minha, porque ele estava conosco aqui há 12 anos. Desde a fundação da instituição Amarma, tem 12 anos. Mas, no nosso Brasil, as mães estão morrendo, senhores deputados. As mães estão em estado de colapso nervoso e sem estrutura nenhuma. Primeiro, porque a gente não tem uma estrutura para lidar com pessoas com deficiência no nosso Brasil. Essas pessoas, elas vivem à margem da sociedade, vivendo de tão pouco, mas é tão pouco que a gente tem que lutar aqui e fazer uma audiência pública para um benefício que é para a sobrevivência dessas pessoas. Então, eu só peço um pouco mais de humanidade nas políticas públicas que vão fazer para essas mulheres, para essas mães atípicas, para as pessoas com deficiência. Deixe essas pessoas, pelo menos, sobreviverem. Se a mãe ela tem um filho com deficiência e mais 3 filhos, os outros 3 filhos, eles passam fome com esse BPC. O que a gente está fazendo do nosso país? Como é que a gente está olhando para essas pessoas? Como é que a gente enxerga as pessoas com deficiência? Porque a primeira coisa, quando olham para mim, olham para o meu filho, é perguntar se meu filho é aposentado, como se o BPC fosse aposentadoria, né? A sociedade trata como se fosse isso, e como se fosse isso, só isso bastasse para tão grande sofrimento, tão grande negligência que as pessoas com deficiência passam dentro do nosso Estado. A nossa voz tem sido uma voz de luta muito constante, mas como eu comecei falando com vocês no início, essa voz ela não ecoa. E a gente precisa de cada um de vocês, a gente precisa de todos nós, para que, nessa reflexão, que a gente se colocar no lugar dessa mãe. E se fosse você, que perdeu o seu filho, e mesmo diante de tão grande dor, você não ter o que comer no outro dia. E você ter que pedir ajuda para você se alimentar. E as contas dessa casa? Como é que fica? Quem é que vai dar uma chance a essa mulher depois de 41 anos? Se ela não tem escolaridade, se ela não tem profissão. Vocês entendem que o BPC ele precisa ser modificado. A gente precisa entrar numa luta muito, muito forte e constante para que a gente possa, de fato, de verdade, cuidar das pessoas que precisam do nosso país. Eu não sei como é que está o meu tempo, mas eu queria pedir para que vocês pudessem refletir diante dos relatos das famílias, das mães, das dores, e que a gente pudesse fazer uma política pública, senhores deputados, deputada Clarissa. Eu queria lhe pedir um favor, que a gente pudesse trabalhar para que a gente pudesse criar uma política para essas mães atípicas, de proteção para essas mulheres, sabe? De cuidado para essas mulheres, porque ninguém vai fazer esse cuidado que ela tem. E se ela fosse uma mãe que tivesse abandonado essa criança, ele estava aonde? Sabe? Então, assim, a gente precisa olhar para essa mãe com um olhar de dignidade, de justiça social. Não existe no nosso país uma política que acolha as mães atípicas. Isso é muito injusto, isso é sofrido, isso é dolorido, isso é desumano, e acho que a gente poderia junto, sabe, todo mundo pensar como a gente pudesse mudar a realidade dessas famílias, principalmente dessas mães. Então, eu agradeço pela fala, agradeço pela oportunidade. Sempre é uma nova oportunidade da gente ecoar nosso grito de socorro para as famílias atípicas, que o BPC ele não seja uma renda contado como renda per capita das nossas famílias, que o BPC ele possa ser a renda de uma pessoa com deficiência que precisa do nosso Estado e que a gente possa se esforçar. A gente tem tantos benefícios, tantas pessoas que recebem, sabe? Por que para a pessoa com deficiência é tão difícil? Por que para a pessoa com deficiência é tão humilhante? Só quem passou por uma perícia no INSS sabe a humilhação que é. Peritos despreparados, humilhações. Essa foi Márcia, mas eu vou falar rapidinho um relato de Fabiana, que é uma mãe do interior nossa, que também passou pela mesma situação, e ela foi lá no INSS entender por que tinha sido cortado, o filho dela faleceu no dia 1, no dia 5 ela recebia para pagar, e ela
comprou o caixão do filho, contando com esse dinheiro que ela ia receber. Chegou dia 5, o dinheiro não entrou, ela foi no INSS, entendeu o que tinha acontecido. E chegando lá, os funcionários disseram: você viveu o tempo todo nas custas do seu filho, agora ele morreu, você quer receber também? E é isso, a gente não tem funcionários preparados, a gente não tem uma sociedade justa que olhe para essas pessoas com justiça, e a gente tem submetido essas pessoas a uma humilhação muito grande para receber esse benefício. E a gente precisa, de fato, sabe, assim, sensibilizar todos que a gente puder à nossa volta, e a gente precisa transformar a nossa política para quem mais precisa. Acredito que vocês, todos aí que foram eleitos para cuidar do povo, de quem mais sofre, e eu acho que está na hora da gente levantar essa bandeira de pessoas que precisam da gente, que a gente seja voz, uma voz de poder, de transformação, e não que a gente fique toda hora dando tapinha nas costas de pessoas com deficiência e achando que está tudo bem na nossa sociedade, porque essas pessoas estão morrendo, elas estão sofrendo, e elas precisam da ajuda de todos nós. Obrigado, boa tarde. Poli, a gente que agradece toda a sua contribuição, é notória a sua sensibilidade à causa, o seu senso de justiça nas suas palavras, como você realmente veste a camisa e vive tudo que defende. Então, louva a Deus pela sua vida, pelos seus relatos no dia de hoje. E falar de desumanidade é falar desse governo que nós temos no Brasil hoje, né? Hoje mesmo, estávamos com um projeto pautado na Comissão de Saúde, um projeto que eu tenho lutado muito, que estipula o prazo de 60 dias para dar início ao tratamento da pessoa com autismo. Como a Luciana falou, a Poli falou, a gente pensa, faz com que essas pessoas se sintam pedindo um favor, mas não é um favor, é um direito. É um direito da pessoa com deficiência, é um direito da pessoa com autismo. E o governo pediu para retirar a primeira vez, não deixou pautar o projeto. Então, a gente está lutando na Comissão de Saúde. Hoje, o projeto foi pautado e o governo Lula pediu para retirar de pauta o projeto. Então, a gente vê a total desumanidade nesse sentido. É um governo desumano, que não tem realmente um olhar sensível a essa causa, que não consegue sentir a dor de quem realmente precisa. A gente ouviu aí os relatos e a gente sabe que um benefício não supre as necessidades, é uma pequena ajuda e ainda assim querem cortar. É um benefício que praticamente não dá para comprar uma fralda. A gente sabe que tem muitas crianças, adolescentes que têm a seletividade alimentar e precisa de uma alimentação. Por exemplo, tem uma menininha que eu acompanho ela tem uma doença rara e ela precisa tomar um leitinho, toma 3 por dia, ela não se alimenta quase nada. E cada leitinho é R$80. Uma formulazinha. Como que ela vai dar conta disso? Como que a família dela vai dar conta dessa suplementação? Né? Então, o BPC é uma ajuda e é sobre isso que estamos falando hoje e queremos dar voz a essas mães e eu convido também essas mães. Eu quero convidar aqui, acho que a Poli ainda não foi feito... Perdão, Poli não. A Ana Kate, eu acredito que ainda não foi feito o ajuste necessário para ela participar do áudio, mas eu vou convidar aqui a senhora Josenilda Oliveira da Silva. Queria saber se ela já está me ouvindo, se está bem, e se ela já pode participar com a gente. Josenilda é uma mãe atípica também, tem uma história para contar, tem uma denúncia a fazer. Ela teve o seu BPC cortado, mesmo depois de realizar a avaliação médica. O benefício dela ficou bloqueado por 3 meses. Né? Precisou ingressar com ação. Enfim, ela vai contar melhor para a gente. Josenilda, você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Tem 10 minutos, fica à vontade. Boa tarde, eu me chamo Josenilda, sou moradora de Jaboatão, dos Guararapes, e estou aqui grata ao Senhor por mais uma tarde e vou relatar um pouquinho, bem ligeiramente, do que eu passei. Né? Tenho um filho autista de 16 anos, ele tem autismo, TDAH, aquele transtorno de conduta e está agora na suspeita de bipolaridade, né? Então, assim, e deficiência intelectual. Então,
ele é laudado, recebi o benefício dele por mais de 7 anos e automaticamente eu fui convocada pelo INSS. No caso, eu não fui chamada. Simplesmente as mães começaram, o INSS começou a chamar as mães que eu conheço da clínica onde meu filho faz parte ali em Candeias, na ONG Caine. E uma das mães me orientou, disse assim, Josi, olha, dá uma ligadinha lá, tu fosse convocada para o INSS? Eu disse, não estou sabendo nada não. Ela disse, dê uma ligadinha, porque o INSS estão passando peito fino em todos os benefícios, permanente ou não permanente, para fazer uma reavaliação. Aí, automaticamente, no outro dia eu liguei para o INSS e ele disse que meu filho não está, dei o CPF, dei o nome dele completo, todos os dados direitinho, liguei para 135 e eles falaram lá, a atendente falou que Carlos Janiel não estava na lista da reavaliação. E automaticamente, o que é que aconteceu? Aí eu liguei, insisti novamente, eu disse, olha, procure ver direitinho, porque saber se meu filho foi convocado. Aí ela novamente fez a pesquisa no mesmo dia, no mesmo momento que eu estava na ligação, insisti para ela olhar, e ela olhou automaticamente pelo CPF dele. Aí desde o dia 29 de maio, meu filho foi convocado, e eu liguei, era dia 6 de junho. Então, desde o dia 29, Carlos Janiel foi convocado para reavaliação no INSS. E eles disseram que não estava, não comunicaram. Então, você tinha 30 dias para você correr atrás de atualizar laudo, para você resolver tudo em questão de 30 dias. Então, automaticamente eu fui conseguir resolver, deixar a papelada tudo em dias. E o que é que aconteceu? A perícia do meu filho foi convocada dia 14 de junho, caiu no dia de sábado. Foi no mutirão. E a perícia da social ficaria dia 16, na mesma semana. Foi no sábado, na segunda-feira seria a perícia social. Aí o que é que acontece? A gente foi no sábado, saiu numa correria muito imensa. Meu filho passando mal, não tive que dar medicação a ele, já foi um transtorno complicado, ele começou a passar mal, né? Então, assim, ele tem o TAG, que é ansiedade generalizada, não para quieto, e ele começou a passar mal, ele no INSS. Então, na mesma fila que eu estava, chegou uma moça e disse assim, olha, quem estava agendado para a perícia social, dia 16, o INSS está convocando para todos que estão convocando para a perícia no dia 14, que era no sábado, no mutirão. Então, automaticamente, a gente fez tudo. Perícia médica, perícia social, tudo ok. A perícia estava marcada de 8h30 para 9 horas, não, 9h15, a perícia médica. E a social, ela ficou em torno de umas 2 horas da tarde. Então, imagina você ficar sem com o filho, um transtorno, uma humilhação terrível lá dentro. A doença do meu filho é irreversível, não tem cura, tem tratamento, é para a vida toda, ele tem autismo também. E ali a gente ficou o dia todinho ali, meu filho com fome, a gente praticamente sem ter o que comer, aquela agonia todinha, o benefício dele estava já na linha de suspenso. E o que é que aconteceu? Quando a gente fez a perícia, tudo legalizado direitinho, aí liberaram a gente para ir para casa. Saímos do INSS praticamente quase 4 horas da tarde. Então, foi concluído tudo. Aí eu perguntei, tá tudo ok? Ela disse, pode ir embora. A última perícia social. Aí a médica, ela olhou para meu filho, fez a perícia normal lá, e quando a gente saiu, fui embora para casa. Então, ela disse, daqui a 3 dias, você dê uma ligada ou olhe no aplicativo ou olhe para ver o resultado da perícia. Justamente, todos os dias eu olhava e o benefício do meu filho foi automaticamente suspenso. Então, dali em diante começou o meu desespero, porque a gente depende desse benefício para tudo, né? Para medicamento, paga o aluguel, as despesas médicas, então assim, para tudo. Então a gente sobrevive disso aí. E a gente sabe, como foi falado aqui na reunião, que não dá. Não dá porque é muito difícil. Ele toma 6 medicações. E quando eu disse, meu Deus, Jesus amado, 13 dias certinho, o benefício do meu filho continuou, não saía, ficava em análise, em análise, em análise. Com 13 dias, mostrou suspenso. Aí eu entrei lá no aplicativo e liguei para o INSS, perguntei o que foi que houve. Aí eu olhei o resultado da perícia, ele passou na perícia médica e estava tudo ok. Perícia médica, tudo ok, o social. E quando eu entro em contato com o INSS, eles dizem que foi erro do sistema e lá estava constando, o benefício do meu filho estava constando que foi suspenso por causa de falta de... E, no caso, que eu descumpri, que eu não tinha feito a perícia social no dia 16, sendo que foi adiantado para o dia 14, no mesmo dia do médico.
Eu passei 85 minutos na perícia social, foi contado lá, foi comprovado. Então, assim, passamos 3 meses nessa peleja. Eu tive que colocar advogado sem ter dinheiro. Então, assim, colocar advogado particular, correr atrás, correr contra o tempo para poder ativar o benefício do meu filho. Porque isso aí gerou um transtorno muito grande. Então, eu dependi dos outros para estar comendo, eu dependi das coisas para estar comprando medicação dele. E foi bem complicado. Então, coloquei o advogado. E nesse meu período, liguei para a INSS, marquei outro agendamento para saber o que foi que houve, o resultado do INSS, e automaticamente eles diziam que não tinha resposta. Aí quando foi puxar lá, automaticamente, o que é que aconteceu? Falou que estava comprovando que eu tinha, como se eu tivesse fraudado o INSS, dizendo que eu não fiz. Aí quando eu coloquei advogado com 3 meses certinho, aí o advogado, para a glória de Deus, conseguiu reativar o benefício do meu filho. Aí faz mais de 15 dias que foi ativado o benefício dele. Mas durante esses 3 meses, pensa nos 3 meses de transtorno, de luta, que a gente já passa uma luta constante. Então, assim, é complicado, foi difícil a minha situação. Então, assim, eu não desejo para ninguém. Isso aí é desumano, é injusto, porque a gente fez a perícia, meu filho passou na perícia, e mesmo assim o benefício, sem motivo nenhum, ou seja, por conta de um erro que esqueceram de confirmar lá, no mutirão, simplesmente quando fez a perícia, mandou a gente sair, eu passei 85 minutos, comprovei que eu estava na sala e eles não davam resposta. Passaram 3 meses para mandar uma resposta, simplesmente para liberar o benefício do meu filho. E esse foi o meu relato. E foi muito difícil. Enquanto a isso, a gente agora está com medo de ser chamado novamente, vive com medo de automaticamente estar o tempo todo olhando. Tem que estar olhando o INSS, tem que estar olhando o aplicativo, né? Vou no CRAS, deixo tudo atualizar, tudo em dias. Não foi erro do CRAS, foi erro da perícia médica. Vou no CRAS, eles falam que você tem que estar atualizando de ano em ano, tem que estar, automaticamente o INSS vai estar convocando para chamar de novo. E isso bate um desespero muito grande na gente. Porque são lutas, lutas e mais lutas. E a gente depende desse benefício para tudo. E essa aqui está a minha fala. Josenilda, muito obrigada, querida, pela sua participação, pelas suas palavras, sua exposição. Toda certeza estaremos fazendo aqui os encaminhamentos necessários, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida, lhe dê cada vez mais força para cuidar do seu filho e toda a sua casa. Pode falar, Bandido. Sim, mas aí ela passa em particular. Mas só solicitar, você fica à vontade. Josenilda, está me ouvindo? Josenilda, está ouvindo a gente? Tô sim. Depois, se for possível, você passar o CPF da sua situação para que a gente possa pesquisar internamente os erros que ocorreram e prevenir que outras mães não possam passar por situações como a que você relatou aqui. Tá? Depois, certo. Aí a deputada acho que vê com a secretaria a maneira de conseguir o número sem que você tenha que falar aqui publicamente. Certo. Obrigado. Obrigada, querida. Eu gostaria aqui de registrar a presença do senhor Amarildo Baesso, que é secretário da Secretaria de Benefícios Assistenciais do Ministério do Desenvolvimento, está aqui presente e acompanhando a nossa audiência. Vamos lá, Ana Kate já está a postos, eu vou passar a palavra para ela que é a presidente da AMAR, a Aliança de Mães e Famílias Raras em Jaboatão, e mãe atípica também, ela que foi, posso dizer assim, a peça principal para que hoje essa audiência aqui acontecesse, que trouxe as mães, trouxe os representantes da causa para, mais uma vez, porque não é a primeira vez que acontece aqui nessa casa, tratar desse tema tão importante. Então, Ana Kate tem 10 minutos para falar, pode ficar à vontade. Ai, meu Deus. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Cumprimento a toda a mesa, a todos que estão me ouvindo, online também. Quero primeiramente agradecer, né, a deputada federal Clarissa Tessio
por ter atendido o meu pedido, né, em ter feito essa audiência, que é de extrema importância, sobre a situação dos cortes do BPC. Né? Muito obrigada, deputada, por estar sempre, né, de mãos dadas, né, não só comigo, mas com o segmento da pessoa com deficiência, não só no nosso município de Jaboatão, mas no nosso estado de Pernambuco e em todo o Brasil. Então, pessoal, eu quero relatar um pouco para vocês, né, da situação e complementar um pouco do que já foi falado aqui por Luciana Medina, por Poliana Dias, né, por Josenilda, sobre a covardia, né, eu posso assim falar, a covardia que o governo, né, o governo atual, ele tem feito através, né, dos cortes do BPC, ou cessando, né, o BPC das famílias mais vulneráveis, porque, como todos nós sabemos, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é o benefício que assim, é um direito garantido das pessoas com deficiência ou das pessoas que vivem, né, numa situação de extrema pobreza, né, que vivem realmente numa vulnerabilidade social. E, como ativista da causa aqui no estado de Pernambuco, costumamos dizer, as pessoas e as famílias atípicas que têm direito a esse benefício vivem numa situação de miserabilidade. E o que o governo tem feito é covarde, é desumano. Eu não tenho outras palavras a não dizer isso, porque tem tirado o alimento da boca de quem mais precisa, né? Porque a gente sabe que tem inúmeras formas de se fazer fiscalização, de combater a corrupção. Agora, primeiro, bloquear indevidamente ou CCA o benefício da pessoa com deficiência, para depois procurar saber se há irregularidades ou não nesse benefício, isso é inadmissível. Isso é tirar o alimento de quem mais precisa. Acabamos de ouvir o relato de Poliana Dias, que falou da situação de Márcia, que perdeu o seu filho, né, pessoa com deficiência, e de imediatamente foi cessado o seu benefício. Ouvimos Josenilda, que passou por essa situação durante esses últimos 3 meses, tudo isso por conta de um erro do INSS em não trazer uma comunicação. Primeiro, a gente vê que é uma falta de comunicação, pois não há um meio de comunicação que seja usual por todos, porque a gente tem situação de mães e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, que não têm acesso à internet, que não sabem manejar né, a tecnologia, e como é que essas famílias podem ser avisadas que foi convocada para fazer uma perícia. Né? Eu quero também deixar aqui, né, registrado que a gente vai permanecer firme e forte. Né? Nós temos uma movimentação que está acontecendo em todo o Brasil. Aqui em Pernambuco nós temos ativistas comprometidos com a causa. Hoje eu estou representando não só as mães de famílias atípicas do nosso Brasil, do nosso estado de Pernambuco, mas também do meu município, Jaboatão dos Guararapes, mas também junto com a Rede Observatório, que encabeçou essa luta nacionalmente, né, através do Vinícius, trazendo à tona a situação do BPC, dos cortes indevidos. Como Medina falou aqui, né, a derrubada do veto 38, o INSS, junto com o governo, tem agido de forma arbitrária, de forma covarde, né, cerceando e tirando os direitos da pessoa com deficiência. Eu vou trazer o relato de uma senhora que se chama Betânia e o nome da sua filha se chama Maria. Dona Betânia, ela tem 55 anos, totalmente leiga em usar as ferramentas de internet. Dona Betânia teve o benefício da sua filha cancelado, foi pessoalmente ao INSS, chegou ao INSS, marcaram a sua perícia médica, dizendo que a perícia médica da sua filha precisava ser marcada. Ela marcou com mais de 30 dias, quando conseguiu, foi desbloqueado o benefício, e com 40 dias depois, a mesma senhora, Dona Betânia, teve o benefício dela bloqueado novamente. Por quê? Porque o INSS não avisou que ela também precisaria fazer
a avaliação social. Então, ela fez a perícia médica e ficou devendo a social. Mas ela é uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever e que não tem acesso aos meios de redes sociais e internet. Então, é inadmissível que a dona Betânia, assim como tantas outras famílias do nosso Brasil, elas passem fome, elas passem necessidade por conta de um erro injusto, um erro covarde e um erro desumano que é feito por esse governo atual, que é feito justamente quando a corte do BPC, quando há o corte das famílias. Vocês conseguem me ouvir ainda? Estamos te ouvindo perfeitamente, Ana Keiti. Pode prosseguir. Você tem ainda 4 minutos. 4 minutos, né? Só um momento. É porque a minha câmera sumiu aqui, mas vocês estão me enxergando, né? Pode continuar. A gente está te vendo e está te ouvindo perfeitamente, tá? Certo, muito obrigado. E eu quero concluir, né, para dados, né, porque de nada adianta nós falarmos se nós não tivermos dados. E está lá no portal da transparência, como foi falado aqui, trazido pela deputada Clarissa Tessio, né, que hoje, né, nós temos 107.700 famílias de pessoas com deficiências que perderam a sua renda alimentar, né? O número de suspensões eles ultrapassam os últimos 2 anos somados. E isso é inadmissível. É tirar o pão da boca de quem mais precisa. Agora vamos pensar nós, né? Se o governo ele é tão comprometido com a causa da pessoa com deficiência, ele é tão comprometido com os mais vulneráveis, eu não vejo motivo nem explicação de justamente quando se pensa em fazer um corte de custos, um corte de benefício, se pensar justamente em cortar de quem mais precisa, se cortar justamente de quem é mais vulnerável, se cortar justamente daqueles ao qual o governo atual, o governo Lula fala que está para defender, que está para ajudar. Como é contraditório isso, porque como é que todo governo tem corte de gastos, mas por que botar na pasta de corte de gastos o BPC? O BPC não deveria nem estar lá. Essa pasta não deveria constar o nome BPC de forma alguma. E eu estou aqui revoltada, né, indignada com essa situação, porque a gente precisa mostrar e nós não vamos nos calar diante dos descasos, diante de tamanhos retrocessos que nós temos visto no governo atual. E eu quero aqui agradecer aos parlamentares, como a deputada federal, que estão imbuídos, né, que estão prontamente nos deixando e nos dando voz para poder esclarecer o que está acontecendo. Porque é inadmissível, né, nós vermos tanta situação como essa está acontecendo e nós ficarmos apenas de braços cruzados. E eu peço também, endossando, que os senhores deputados que estão presentes e os que estão nos assistindo, que nas deliberações, né, nós possamos ver a situação sim do INSS, esses cortes de vida, e que nós também possamos pensar na política pública de cuidados das mães das pessoas com deficiência que recebem o benefício do seu filho e quando eles partem, quando eles falecem e essa mãe fica totalmente desamparada. Eu agradeço a minha oportunidade e certa de que nós vamos ter êxito e avanços contra o corte do BPC. Obrigada, querida Ana Keiti, você sempre tão atuante, tão participativa. Essa voz que ecoa em Jaboatão, não só em Jaboatão, mas em todo Pernambuco, em todo o Brasil, que sempre tem se levantado com muita bravura. Obrigada por estar conosco no dia de hoje, trazer essa tão importante iniciativa, né? Como representante do povo, a gente ouve o povo, e a Ana Keiti foi uma das pessoas que realmente trouxe essa audiência pública. E eu gostaria também agora de ouvir mais uma mãe, né? Logo depois nós vamos ouvir o senhor Benedito, que é o secretário de Previdência Social,
Mas vamos ouvir mais uma mãe atípica, a senhora Daniele Alves Vilaça. Ela vai ter o tempo de fala por 10 minutos também. Eu queria saber se Daniele já está ouvindo a gente. E eu quero ver também se a gente já está ouvindo a Daniele. Não, aqui é a Ana Kate. Daniele, está ouvindo a gente? Ah, ela está junto da Ana Kate. Então, vai lá, Daniele, pode falar. Tua vez agora, você tem 10 minutos a partir de agora. Bom, eu sou mãe também atípica. Meu benefício foi bloqueado, sem aviso, sem nada, como a maioria das mães. Eu cadastrei meu CAD único em julho, tudo direitinho. Quando eu cheguei lá no CAD único, não estava nada atualizado. Aí liguei, aí perguntei lá e falaram que eu tinha de falar fazer a perícia. Cheguei no INSS, liguei para lá, não tinha nenhuma vaga aqui em Pernambuco, só tinha na Paraíba. Detalhe, liguei para que eu estou em tratamento de câncer, em fase de quimioterapia, e mesmo assim, eles não disseram que não podiam fazer nada. Tive de acionar uma advogada nas carreiras para me ajudar para conseguir. Aí foi outro processo também para conseguir um laudo atualizado. Nenhum laudo no dia eu não consegui. Levei como todos os meus laudos antigos que eu tinha. Durante a perícia, a perita, que eu achei um absurdo, ela escreveu uma palavra para minha filha ler, como se minha filha não tivesse direito de ler, de desenvolver, que eu achei que é mais humilhante ainda. Daí, quando eu fiz em julho, né, aí foi bloqueado o benefício da minha filha. Aí marcaram com 20 dias. No dia que eu fui, o INSS, que foi para o lado de Areias, que a advogada conseguiu, estava fechado por falta de água. Eu esperei mais 25 dias. Esperei 1 mês e 10 dias, mesmo falando de toda a vulnerabilidade, que eu não estava em condições de viajar, pelo tratamento de câncer que eu venho fazendo. Estou com 2 metástases. E eles nada de querer ajudar. Bloquearam. Aí depois de mais 5 dias depois da perícia foi que eu vim conseguir. Ou seja, eu passei 1 mês e 10 dias sem receber o benefício por causa que foi bloqueado. E se não fosse a advogada, eu não teria conseguido, porque não tinha vaga de jeito nenhum. Só tinha na Paraíba. O CAD único todo atualizado. Quando estava, aí eu fui saber, né? Perguntei também. Antes disso, estava colégio com o nome errado, endereço errado, como se tivesse uma pessoa trabalhando, e nada disso estava acontecendo. Aí, com 40 dias, é que eu fui conseguir o meu benefício de... Não tem tempo. Meu depoimento é esse, tá, gente? Deputada. Certo, Daniele. Agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Desculpa que fico um pouco nervosa, porque eu nunca participei de audiência assim, mas agradeço, e agradeço a cada deputado que está ajudando as mães, que só quem sabe, quem passa, é quem tem filho assim. Sim, meu amor, sem dúvida. A gente que agradece a você, tá bom? Sua participação. Você deu o recado e deu muito bem. Nem se preocupe com isso. Viu? Obrigada. De verdade, participar com a gente e expor um pouquinho da sua situação. Pois bem, eu queria registrar aqui a presença de alguns convidados nossos. Só um segundinho que eu acabei. César Acar, do Movimento PCD Raros, está aqui presente com a gente. Obrigada. Também a Helena Rita Pereira, da BDV.
A Jaqueline Correia, do Instituto Diabetes Tipo 1, também participa dessa audiência. A Fabiana Tanuri, que é advogada e também está presente aqui na reunião. E registrar também a presença da nossa deputada Érica Cocai aqui com a gente, que daqui a pouquinho também terá a oportunidade de se expressar. E desde já eu passo a palavra, dando continuidade às exposições, ao senhor Benedito Adalberto Brunca, pelo prazo de 10 minutos. Fique à vontade, senhor Benedito. Bem, boa tarde, deputada Clarissa Tércio, boa tarde aos presentes, deputada Érica Cocai, né? A Luciana Mendina, que está aqui presente, né? A Ana Kate, a Daniele, a Josenilda, a Poliana, né? Que fizeram intervenções à distância. Está aqui conosco o Amarildo Baesso, que é o do Ministério do Desenvolvimento Social, porque quando do envio do convite, foi enviado com o nome de Rafael Guerreiro Osório, né? Mas ele cuida da parte do cadastro único e não do benefício de prestação continuada. E hoje mantive contato com o senhor Amarildo, que é o secretário nacional que cuida desta política no MDS, e ele se dispôs, estava aqui conosco, né? Deve ter dado uma saída breve, antes de ser passada a palavra, e ele é a pessoa que, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, gerencia as políticas do benefício de prestação continuada e tem que dar cumprimento, né? E é isso que eu gostaria de lembrar daquilo que nos impõe enquanto servidores públicos. Eu sou servidor público do INSS há 43 anos, né? Eu comecei a conceder benefícios de BPC em 1996, quando o benefício foi implantado, e eu trabalhava em Mato Grosso, numa agência da Previdência Social em Mato Grosso a essa época. E acompanhei todo o ciclo de evoluções do BPC ao longo de todos esses anos. E a Lei 8.742, a que estabelece o direito, né, da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que foi uma evolução fundamental para a sociedade brasileira, mudou um paradigma, né? Porque todos os benefícios assistenciais antes disso, eles eram muito discricionários e eles eram, às vezes, concedidos de modo aleatório por parte das políticas sociais existentes nas várias instâncias do país, seja governo federal, estadual, municipal. O BPC significou esse avanço e tornou objetivo a questão das regras e dos direitos que tinha que ser estabelecido. Quem viveu a fase pré-BPC, como eu vivi, que eu trabalho no INSS desde 1983, e viu a política de implantação do BPC, que hoje nós debatemos, criticamos e defendemos num sentido amplo para poder ela cumprir bem a sua missão, sabe o quanto foi fundamental para que as pessoas pudessem passar a ter direitos, independente da boa vontade de algum gestor, de algum governo, de alguma regra. Agora, o INSS, né, que é vinculado ao Ministério da Previdência Social, presta serviços ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o executor e o gestor dessa política, que estabelece as regras, que estabelece todo o disciplinamento a respeito dessas questões. O INSS cumpre aquilo que está previsto no artigo 21 da Lei 8.742. Eu vou ler. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Se a gente, e nós temos sido cobrados e impostos na outra comissão
da pessoa com deficiência, que eu participei de uma reunião há cerca de um mês, 40 dias atrás, e o senhor Amarildo também participou dessa mesma audiência nesta ocasião, e junto conosco estava a representante do Tribunal de Contas da União. E ela fez a exposição pela SESEX Previdência das cobranças e dos acórdãos que impõem ao gestor dos ministérios, tanto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto ao Ministério da Previdência e ao INSS, que são operacionalizadores deste direito, a cobrança para que se faça a revisão estipulada e prevista em lei. Isso é, de fato, um desafio, afeta a vida das pessoas quando recebe uma convocação para poder fazer as reavaliações, para poder fazer a atualização do cadastro único, que é uma necessidade que agora o Ministério do Desenvolvimento tem tomado as providências para mandar os alertas e as convocações para que as pessoas possam procurar o CRAS, possam fazer essas definições, porque isso é da essência da existência e da manutenção do benefício. Os benefícios de prestação continuada, eles não tinham, até a Lei 15.157, eles não tinham a possibilidade do afastamento da previsão da revisão estabelecida na lei original. E essa lei só foi, digamos, sancionada pelo próprio Congresso Nacional, depois da derrubada do veto, em 1º de julho agora de 2025. E essa questão da definição e da marcação dos benefícios que estão enquadrados dentro desse artigo 21, que foi estabelecido um novo parágrafo 5º, que estabelece que quando estiver caracterizados os impedimentos de longo prazo, de que trata o artigo 2º do artigo 20 desta lei, né, de modo permanente, nós não tínhamos esta marcação desde quando nós começamos a conceder os benefícios em 1996. Não existia esse parâmetro para selecionar as pessoas e isolar esse grupo para que eles não sejam submetidos ao processo revisional da avaliação biopsicossocial. Então, o que aconteceu depois da derrubada do veto, da promulgação, digamos, da Lei 15.157, nós criamos essa marcação e começamos a fazer o registro, tanto nos benefícios que estamos concedendo a partir de agora, né, ele já nasce com a marca de que esta é uma situação enquadrada dentro desse critério, desse dispositivo legal, para que nas próximas revisões não venham a ser submetidos. Esse é um ponto. E nós, através de uma ação, eu gostaria de poder terminar a exposição. Claro, claro. E nós estamos num trabalho em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e o INSS, fazendo o filtro das situações em que há indicações de impedimento de longo prazo, né, e de parecer desfavorável a uma condição de restabelecimento, e nós já segregamos mais de 250 mil pessoas que não estão sendo chamadas quando existe essa informação na condição anterior. Então, nós estamos buscando nos adaptar à lei, fazendo com que as pessoas que tenham prognóstico desfavorável não sejam mais convocadas. Porque antes da existência dessa lei, nós não tínhamos alternativa a não ser chamar todas as pessoas, porque era assim que a lei estabelecia. A partir da lei, nós estamos mudando o critério e marcando esse benefício a partir da
promulgação desta lei, e nos casos de revisão que nós não temos essa informação e as pessoas estão sendo convocadas, nós estamos fazendo também a revisão, e na revisão marcando que é um caso enquadrável dentro do critério do dispositivo da Lei 15.157, para que nas próximas revisões que venham a ocorrer, que a cada 2 anos sempre tem obrigação de revisar os benefícios, que essas pessoas não sejam mais convocadas. Então, essa é a discussão do trabalho que nós estamos fazendo, porque nós somos servidores públicos e se nós não executarmos isso, nós estamos passíveis de sanção pelos órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas da União. Então, é um processo que é delicado, nada justifica erros como o que ocorreu com o relato da Josenilda, né, em relação a essa questão do não registro e do não processamento. Então, eu peço desculpas a ela em função de todos os transtornos que ela acabou passando pelas falhas cometidas por algum servidor na hora de fazer o registro do processamento da avaliação social dela, né? Então, é o que eu posso, por isso que eu perguntei o dado, eu obtive aqui o telefone, vamos entrar em contato com ela para pegar o CPF e entender exatamente qual foi a falha, qual foi o erro, para que isso, de alguma forma, não venha ocorrer com outras mães, com outras situações, é o que nos obriga a estar tomando providências para poder mitigar esses riscos e esses erros e orientar efetivamente todo o corpo técnico, tanto do INSS, né, quanto da questão dos peritos, do atendimento. A gente tem procurado fazer uma orientação a todos os peritos para buscar, enquanto servidores públicos, né, que somos, nós temos um dever de atender bem a população. Às vezes, nós não temos o poder de reconhecer um direito, porque não estão presentes os requisitos para aquele reconhecimento de direito. Mas atender bem é uma obrigação elementar. Até para dizer o não, a gente tem que saber dizer o não. Não é uma questão de discricionariedade do servidor. Eu estou negando um benefício porque eu quero. Não, eu estou tendo que negar um determinado benefício porque algum requisito legal não foi atendido, não foi cumprido. Então, esse é um ponto fundamental. Eu queria, só para terminar, fazer um apelo, né, à própria deputada Clarissa e à deputada Érica Cocai, que está acompanhando essa audiência, em relação a uma fala da Poliana e depois reforçada pela Ana Kate, a respeito do exemplo da Márcia, né, que foi a mãe que perdeu o filho agora há poucos dias e que teve o seu benefício cessado. E o benefício cessado da senhora Márcia, ele foi corretamente cessado, porque a lei não estabelece uma possibilidade de manutenção de um benefício para a mãe quando o filho, né, que justificou a concessão daquele benefício, faleceu. Infelizmente, é assim que a lei foi elaborada e foi construída. E nós precisamos, porque nós só podemos conceder um benefício se houver previsão legal e de uma maneira expressa e disposta. Não há possibilidade, apesar de entender o drama real, né, que essa mãe, depois de mais de 21 anos, passou cuidando dessa criança e já tem o drama da perda do filho. E aí, depois de tanto tempo dedicado a ele, ela está efetivamente exposta, né, a uma condição de não ter podido cuidar da sua preparação profissional, de poder enfrentar novos desafios, que é o que está colocado para ela nesse momento. Então, de fato, um grave desafio. Mas a lei, na forma como ela está disposta hoje, não permite que a gente possa, ainda que a gente reconheça o drama, reconheça a condição pessoal dela, que a gente possa manter um benefício por esse motivo dentro do ordenamento jurídico que está posto.
E só uma nova lei ou algum tipo de criação, como foi pleiteado, pode, eventualmente, abrir caminhos para que mães, nessa condição, possam ter algum tipo de proteção, porque na forma da lei estabelecida, infelizmente, nós não teríamos como acolher, né, essa expectativa dessa mãe. Então, eu queria me colocar. Obrigada, secretário. Eu sei que tem aqui alguns convidados, né, que de alguma forma também querem se expressar, querem falar, querem fazer algumas perguntas, aproveitando a honrosa presença do nosso secretário que está aqui, que veio para nos prestar esclarecimentos. Mas antes disso, secretário, você trouxe para a gente que, o senhor trouxe para a gente que essas pessoas que estão sendo convocadas, mesmo com as suas deficiências permanentes, elas estão apenas sendo marcadas, não é? Marcadas como incapacidade permanente e, enfim, mas o que a gente está vendo é que a lei está sendo descumprida, porque essas pessoas estão perdendo os seus benefícios. Eu fiz, inclusive, um pedido de informação ao Ministério, que ainda não foi respondido, estou aguardando respostas, e eu queria aproveitar aqui, eu não vou me estender, eu estou aqui, eu fiz várias perguntas, eu só selecionei aqui 4, na verdade eu ainda vou diminuir um pouquinho, que eu sei que o tempo corre, mas eu quero aqui só fazer 3 perguntinhas aqui para o senhor, se eu puder nos trazer esses esclarecimentos. A primeira é, o INSS já instaurou uma auditoria interna ou um procedimento de apuração para verificar o cumprimento dessa lei, a 15.157, de 2025, por parte das agências e dos peritos? Se sim, quais os resultados até o momento? Então, essa foi uma das minhas perguntas que eu fiz no requerimento de informação e gostaria, se o senhor puder, se for possível, que o senhor nos respondesse aqui no dia de hoje. Outra coisa, tem previsão de campanha institucional, de treinamento ou atualização dos servidores do INSS para garantir a plena observância dos direitos assegurados pela referida norma? E, por fim, a última pergunta. Em caso de confirmação de descumprimento da legislação, quais providências serão adotadas pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS para corrigir a conduta e reparar eventuais prejuízos aos segurados? A gente viu aqui uma mãe que ficou 3 meses, Luciana, sem receber o seu benefício. Então, o que é que o Ministério vai fazer para corrigir isso aí, para reparar esses 3 meses, esse prejuízo dessa família? É um requerimento de informação esse? Exatamente. Ele já foi autorizado pela mesa? Sim, ele foi enviado pela comissão da Previdência, essa comissão de família. Depois, se a senhora puder passar uma com cópia, certeza. E com o número do RIC, porque Sim. às vezes entre ser aprovado na comissão e a mesa enviar para o Ministério tem um tempo. Prazo. Então, mas de qualquer forma, eu vou comentar essas 3 questões que a senhora mencionou. Primeiro, nós estamos fazendo cumprimento porque nós tivemos que alterar todo o sistema de avaliação biopsicossocial para introduzir no formulário de avaliação biopsicossocial uma marcação que atende o requisito estabelecido nessa lei. Nós não tínhamos como marcar esses benefícios com algo parecido com essa disposição legal, porque a lei não existia, e a lei anterior, aquela que eu li, do artigo 21 da 8.742, determinava que todos os benefícios tinham que ser revistos, independente de sua situação, e independente da gravidade, independente da irreversibilidade dos quadros. Então, nós vamos responder por escrito, obviamente, depois, mas o sistema foi adaptado para poder contemplar o registro, e esse registro está sendo feito desde que o sistema foi já autorizado e atualizado pela Dataprev, que é a empresa que presta serviço para nós, para contemplar em todas as concessões e em todas as revisões que venham a ser feitas por inexistir, volto a dizer, inexistir qualquer indicador de
impedimento de longo prazo ou parecer desfavorável, que era um critério que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, junto conosco, do Ministério da Previdência e do INSS, conseguiu identificar nos mais de 3.600.000 benefícios de pessoas com deficiência que recebem BPC, para que eles não fossem chamados. Então, no primeiro momento, entre a primeira convocação, que nós começamos esse trabalho de revisão em abril, maio, até que adveio a lei, nós chamamos todos. Depois, quando veio a lei, nós tivemos que fazer a adaptação e fazer o filtro para poder, a partir dali, não fazer novas convocações de grupos para os quais nós tivéssemos registro dessa informação, né? Então, e é importante, deputada e presentes, reconhecer que a avaliação biopsicossocial baseada na classificação internacional da funcionalidade, como estabelecido na Convenção da Pessoa com Deficiência, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a implantar essa avaliação, e ela foi implantada efetivamente entre 2011 e 2012. Antes de 2012, ou seja, desde 1996 até 2012, nós tivemos 2 grandes tipos de reconhecimento de direito e benefícios de BPC. Entre 96 e 98, eram as entidades e o sistema SUS que emitiam os documentos e preenchiam os formulários necessários para o reconhecimento de direito. Não passava por nenhum tipo de avaliação interna do INSS e nem por médicos peritos do INSS. Eram médicos e pessoas vinculadas às entidades, as mais variadas, a PAI, Pestalozzi, entre outras, né? E o sistema SUS. A partir de 98, até quando implantamos o instrumento de avaliação, que hoje caracteriza a avaliação biopsicossocial, nós tivemos uma determinação legal e normativa para que a avaliação fosse realizada através de uma avaliação médica por um perito do INSS, que hoje o perito está vinculado ao Ministério da Previdência. E não existia toda esse conjunto de informações. O benefício ele foi evoluindo normativamente, foi evoluindo nos instrumentos da aferição e dos critérios de concessão, e eu não posso pegar um critério que nós estamos usando desde 2012 e pressupor que todos os benefícios antes de 2012 já tivessem o mesmo conjunto de informações. As informações lá em 1996 eram muito mais precárias, era muito mais reduzido. Então nós vamos, a partir desse processo, seja nas concessões novas, dos benefícios novos, ou seja nessa revisão, adequar as informações para o pleno cumprimento da lei nessa situação. Secretário, só mais uma coisa aqui que acho que não ficou claro. A gente está falando aqui do descumprimento da lei, não apenas quando se convocam essas pessoas com deficiências, incapacidade permanente. A gente está falando do descumprimento da lei a partir do momento em que se convoca e que se corta o benefício. Entendeu? Porque uma convocação é uma coisa, assim, tudo bem. Temos a lei agora, mas dá até para se compreender uma nova convocação, a lei é de 2025, então vamos convocar para fazer a reavaliação definitiva, onde aquela pessoa vai ser... Mas o que a gente quer saber é sobre os cortes. Veja, só no meu Pernambuco aqui são 6.137. Nós ouvimos mães aqui que tiveram o benefício cortado. E também a última pergunta, que eu queria que o senhor fosse um pouco mais claro, o que vai ser feito para corrigir isso, né? Porque a mãe entrou com recurso, pagou advogado, conseguiu, depois de 3 meses, o benefício novamente, mas esses 3 meses, certamente, a mãe passou fome. São famílias de baixíssima renda, a mãe passou necessidade, a criança ficou sem fralda, sem remédio.
E durante esse tempo todo aí, essa pessoa ela vai ser remunerada, ela vai receber esse retroativo, esse prejuízo. O que é que vai acontecer? Eu queria que o senhor falasse para as mães do Brasil que estão passando por essa situação do benefício cortado. Quando foi identificado, não, ok, foi errado, a deficiência é permanente, eles vão ter de volta ali o tempo que elas ficaram sem receber? Claro. Que bom. Então fica aqui a sua palavra. E o que é que elas precisam fazer agora? Ela vai, a partir do restabelecimento do benefício, esse benefício ele é restabelecido e ele é efetuado o pagamento. No caso da... Retroativo? Retroativo, claro. Uhum. Retroativo. O caso da Josenilda, que a senhora está referindo, isso. Eu peguei aqui o telefone dela, enfim, para obter o CPF, porque eu só consigo pesquisar, não pelo nome dela, mas consigo achar a situação e entender o que foi que ocorreu na prática, a partir de uma pesquisa dentro do sistema, enfim, para poder, como eu mencionei no início da minha fala, para a gente poder prevenir qualquer ocorrência de erros dessa natureza, porque não é um erro de corte do benefício. O que ela relatou foi erros decorrentes do não registro da avaliação social, que ficou constando como não realizada, estava realizada. Então, não foi que ela teve o benefício reconhecido como permanente e foi cortado o benefício mesmo assim. Foi um outro tipo de erro, mas eu tenho que pesquisar para poder dar uma resposta, sobretudo a ela, como mencionei. Agradeço os esclarecimentos, secretário. E a deputada Érica Cocai, ela pede a palavra e eu passo a palavra à deputada. Deputada Clarice, eu queria lhe parabenizar pela autoria deste requerimento, para que nós possamos discutir um direito que é absolutamente fundamental. Eu penso que mexer no BPC deveria ser sempre para que nós pudéssemos assegurar maiores recursos e que pudéssemos assegurar, inclusive, uma amplitude maior, obviamente, seguindo os critérios do próprio benefício. E digo isso porque várias vezes nós já tentamos aumentar a renda per capita, porque a renda per capita é uma renda muito diminuta para que se tenha acesso a per capita familiar, muito diminuta para que se tenha acesso ao BPC. Então, portanto, não se deveria tentar mexer de forma alguma no BPC. Esse processo de assegurar o que é absolutamente óbvio. Se há uma deficiência, que é uma deficiência permanente, ela não pode ser submetida a uma avaliação periódica. Não tem sentido isso. E nós aprovamos isso aqui. Teve vetos, nós derrubamos os vetos, mas, enfim, nós aprovamos. Então, é lei. Se é lei, nós não deveríamos ter nenhum caso, onde as pessoas tivessem que apresentar a comprovação de uma deficiência que é permanente e que já foi atestada pelo próprio INSS. Então, veja, qual é o sentido de você ter uma deficiência permanente e exigir que essas pessoas, periodicamente, possam serem avaliadas num processo de uma morosidade que é muito cruel. A morosidade, do ponto de vista dos benefícios, ela é extremamente cruel, e particularmente nas pessoas que recebem o BPC, que nós estamos falando de pessoas com uma renda que, digo eu, deveria ter um patamar superior. Já tentamos várias vezes aqui nesta casa, há anos que nós tentamos aumentar a renda per capita familiar. Então, penso que assim, a lógica ela não pode ser assim, a pessoa de ter uma suspeição sobre as pessoas. Porque, em verdade, muitas vezes, as pessoas que têm que mostrar que são honestas. E não partir de um princípio de que você tem pessoas e essas pessoas precisam ter os seus benefícios continuados, porque isso representa impactos muito grandes nas suas vidas, muito grandes, e particularmente das pessoas com deficiência. Então, eu sugiro, primeiro, que o Estado, o que cabe ao Estado? Cabe ao Estado organizar as condições necessárias para fazer o cumprimento da lei e do direito, porque muitas vezes a lei não reflete o direito.
E muitas vezes, mas aqui no caso é da lei e do direito. Organizar-se para isso. E eu sugiro, inclusive, deputada Clarice, que nós possamos, enfim, trabalhar. O senhor está falando de. Eu sei que tem critérios biopsicossociais, foi uma conquista da lei LBI, enfim, mas nós precisamos de prazos para que isso venha efetivamente a acontecer, sob pena de nós recorrermos, inclusive, às instâncias necessárias para fazer cumprir a lei, porque lei é para ser cumprida. Simplesmente isso é óbvio, elementar. Então, portanto, penso eu, e assim concluo, deputada Clarice, assim, qual é o prazo para que você possa ter a lei sendo validada e nós não tenhamos mais os casos que são de muita dor, de pessoas que cortaram o benefício, que ficaram absolutamente sem chão, absolutamente sem condições de arcar com as suas despesas, muitas vezes despesas fundamentais para a manutenção da vida ou da qualidade de vida daquelas pessoas que são beneficiárias do BPC. Então, portanto, penso que se não tiver respostas, nós temos que recorrer ao Ministério Público, penso eu, ou eu sugiro isso, a entidade necessária para que nós possamos fazer com que a lei seja cumprida imediatamente. Porque o senhor viu os depoimentos, mas são inúmeros deles, que batem às nossas portas todos os dias. Porque são pessoas que têm um benefício, esse benefício, de repente, ele é retirado, as pessoas se sentem, inclusive, veja, tem um processo também de atingimento da própria autoestima. É como se as pessoas se sentissem assim, olha, eles estão me tratando como se eu quisesse fraudar o próprio BPC, ou fraudar o Estado e fraudar o recurso público. Então, eu queria deixar esse posicionamento, vou ter que sair porque começou a ordem do dia e nós vamos ter que acompanhar mais, me parabenizar mais uma vez e dizer que eu tenho plena confiança de que há uma intenção do Estado e do governo de avançar na perspectiva de assegurar direitos. Nós estamos comemorando, inclusive, o aniversário do SUAS, que vem nesta perspectiva, então são benefícios absolutamente fundamentais para assegurar a qualidade de vida, mas é preciso que, neste caso específico, que os movimentos lutaram muito, que nós lutamos muito, que nós conseguimos transformar e consolidar em lei, pode até ser que sejam questionados, e têm sido questionados em outra instância, mas ele está em vigor. Então, que nós possamos, enfim, ter uma resposta o mais rápido possível. Então, peço licença que vou ter que sair, mas lhe parabenizar mais uma vez, que essa é uma discussão fulcral, fundamental, ela envolve muitas coisas. Envolve respeito, envolve dignidade, envolve qualidade de vida, envolve a diferença, muitas vezes, entre a própria vida e a morte, e ela envolve aquilo que é absolutamente fundamental, que são os direitos. E me despedir. Obrigada, deputada Érica Cocai, pelo posicionamento, as palavras, participação. Também, antes de passar a fala novamente para o secretário, eu quero aqui também abrir mais uma vez a fala para a presidente da AMAN Jaboatão, que é a Ana Kate. Ela quer também te fazer uma pergunta, secretário. Então, deixa eu só ver como é que está aí a Ana Kate, para a gente abrir, para que ela possa tirar sua dúvida com o secretário também, fazer... Eu vou consultar aqui olha, querido, não é regimental aqui, segundo a assessoria. Nós teremos outras oportunidades e eu vou fazer sua inscrição, tá bom? Para a gente poder lhe colocar para falar para você. Infelizmente, eu fico triste com isso, mas aqui, regimental, tá certo. Eu vou pegar regimentalmente... Uhum. Mas regimentalmente tem... Ana Kate já está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Deixa eu colocar aqui a Ana Kate para falar e a gente vai... Ana Kate, pode falar, filha, pode fazer sua pergunta. Agradeço por mais essa oportunidade. E eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Secretário, em alguns estados, como é o nosso estado de Pernambuco, existe a lei estadual,
né, aqui em Pernambuco, que é a Lei 17.562, de 2021, que, além de garantir ciência permanente, essa lei aqui no nosso estado de Pernambuco, ela estabelece a validade indeterminada para os laudos e perícias médicas que atestam deficiências, sejam as deficiências físicas, intelectuais ou transtorno do espectro autista. E aqui no nosso estado de Pernambuco, a gente tem enfrentado uma grande situação que é que, ao serem convocadas as famílias de pessoas com deficiências ou autistas, né, para as avaliações, tanto médicas como sociais, é exigido uma atualização de laudo. E é justamente aí que eu quero falar, sobre essa exigência de um laudo atualizado, sendo que nós temos uma lei estadual, né, que determina que os laudos ele têm uma validade indeterminada, sendo os laudos elaborados do dezembro de 2021. Eu falo isso, secretário, e gostaria de uma resposta do senhor sobre essa exigência, porque, em paralelo à questão da pessoa, do benefício, a gente tem uma grande deficiência, um quantitativo enorme, que é a falta de médicos para laudar as pessoas com deficiência. Então, quando o INSS ele exige um laudo atualizado, ele coloca essa família numa situação muito mais difícil, porque não é fácil encontrar uma consulta com um psiquiatra ou com um neuro que ateste e atualize, né, esse laudo dessa criança que já tem uma deficiência permanente e dessa criança que já tem a lei que lhe garante que o seu laudo ele tem uma validade indeterminada, né, fazendo assim que seja ainda mais difícil que essa família ela possa voltar a receber o seu benefício, porque é justamente essa situação que está causando um grande boom e uma grande reviravolta, né, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Como é que uma família, diante da situação da saúde escassa que nós vivemos no nosso Brasil, essa família vai ter, dentro de 30 dias, que procurar um neuro ou um psiquiatra para custear essa consulta, para que esse médico esteja atualizando, né, esse laudo, sendo, uma vez, a deficiência permanente e, em alguns estados, o laudo tendo validade indeterminada. E, secretário, eu vou abrir uma exceção aqui, eu respeito muito a secretaria, o regimento. Tem duas pessoas querendo fazer perguntas, né, que não foram inscritas. Como o César pediu primeiro, aí eu vou deixar ele falar e aí o senhor finaliza, responde todas as perguntas e faz suas considerações finais. Eu também já teria que encerrar, já estou perdendo votação, que já começou a ordem do dia, a deputada Érica Cocai teve que sair, eu também já deveria estar lá, mas em respeito aos presentes, ele vai te representar hoje, tá bom? E em respeito também ao tema que é tão importante, eu vou abrir aqui, por favor, seja breve e sucinto. Deputado, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. Eu encaminhei esse ofício que está aqui nas minhas mãos. Tem 70 e poucas assinaturas de organizações. As principais organizações nacionais. Eu vou lhe entregar em mãos também, em papel, por isso trouxe. Né? Está aqui a FENES, que é a principal entidade dos surdos, a FEBRARAS, das doenças raras, a Retina Brasil, que eu faço parte, a Federação das Associações Pestalozzi, a Federação das APAES, e por aí afora vai, não vou nem conseguir dizer o nome de todas, merecia citar. E por que todas assinaram esse documento junto comigo, com a Retina Brasil, a Helena aqui da ABDV? Por quê? Porque é um consenso, essas queixas relatadas aqui hoje, nós estamos ouvindo dos nossos associados Brasil afora. E nós, dessas mesmas entidades, viemos para cá em dezembro para derrubar o PL 4614, depois viemos para cá para derrubar o veto 38 e para fazer valer a lei 15.157.
E está valendo desde a promulgação. E aí eu ouço aqui um depoimento do doutor Benedito que dá a entender que a lei é nova, então estão seguindo a rotina da lei anterior. Para mim ficou parecendo isso. E que o TCU não está fazendo o seu trabalho de exigir o cumprimento dessa nova lei. Foi para isso que o Movimento Nacional de Pessoas com Deficiência veio ao Congresso e lutou para derrubar o veto. Todos os nossos direitos foram lutas. Foram pessoas que se dispuseram a vir para cá com suas bengalas, com as suas cadeiras de roda, com seus filhos autistas, para conquistar. E aí a gente está rediscutindo uma lei que foi aprovada. Se ela tem que valer ou não, como que vai fazer para ela funcionar, ela tem que ser respeitada. Assim como a deficiência da gente tem que ser respeitada. Então, deputada, eu peço que a gente se atente, que nas palavras do próprio doutor Benedito, me ficou parecendo que a lei está sendo descumprida e o direito das pessoas está sendo desrespeitado. Eu vou lhe entregar o ofício, que aqui tem um histórico, inclusive, dessa nossa luta recente. Foram várias iniciativas do governo de cortar a BPC, decreto, medida provisória, projeto de lei, e agora, por último, o descumprimento de uma lei. E aí eu peço atenção nisso, sabe assim, pedimos a vocês do Legislativo, vocês são a nossa última trincheira, que façam um decreto legislativo obrigando o cumprimento da lei, não sei, algum recurso tem que ter e tem que partir daqui. Obrigado. César, com a palavra, secretário. César, é em verdade que nós estamos descumprindo lei. O que eu disse, e é importante, a reunião está gravada, e é importante que seja absolutamente entendido, que nós estamos cumprindo a lei nas condições que nós temos de informação. A partir da lei vigente, nós estamos, para todos os benefícios concedidos, já marcando a condição prevista em lei para que no futuro eles nunca venham a ser chamados. Eu te ouvi. Deputada, eu ouvi, eu preciso Vamos ser ouvir respeitado. o secretário? Um benefício concedido, se ele não tiver a marcação de que a lei, de que ele se enquadra nos termos dessa lei, no futuro, daqui a 2 anos, ele será chamado. Quando eu estou dizendo que a pessoa tem que ter marcação no benefício concedido hoje, uma pessoa que requerer um benefício hoje, é a primeira vez. Eu faço a avaliação e marco que ele está nessa condição para que ele nunca venha a ser revisto. Em relação aos benefícios que já estavam em manutenção, eu fiz esse esclarecimento, mais de 250 mil benefícios em que foi identificado o parecer desfavorável quanto à possibilidade da cessação do benefício nas regras anteriormente vigentes a essa lei, eles foram separados e eles não foram e não serão convocados. É isso que eu disse. Então é preciso separar em 2 tempos a situação. Eu demonstrei como que nós, das pessoas que a gente tem informações que se enquadram na condição prevista em lei, nós não estamos chamando. Das pessoas que estão começando a receber o benefício agora, nós já estamos cumprindo também a lei para que ela nunca venha a ser chamada. Agora, nos casos em que os documentos médicos fornecidos ou registros em sistemas não tenha a informação da existência desse impedimento que está previsto em lei, nós só vamos detectar essas situações a partir de um processo revisional. É isso que nós estamos informando. A senhora fez os esclarecimentos, o pedido do Henrique, nós vamos fazer o registro absolutamente Henrique também, para poder prestar à senhora todos os esclarecimentos. E aí, como foi quebrado o protocolo, né, da regra, eu sugiro, porque o secretário nacional do BPC está aqui há 1h30,
esperando, ouvindo. Ele é o gestor da política pública e ele não teve o direito de se manifestar. E aí, porque não estava o nome na lista. Secretário, eu entendo a necessidade e respeito a todos os participantes, né, mas como foi dito, infelizmente, já começou a ordem do dia, né, se a gente for abrir agora para todos participarem, eu sei que tem muita gente, inclusive o César ali, eu compactuo da sua indignação, meu amigo, também, algumas dúvidas ainda ficam no ar, e é sempre assim em todas as audiências, e é por isso que surgem novas audiências. Quero, com todos os presentes aqui depois, vocês possam olhar o requerimento de informação que eu fiz e colocar novas perguntas, a gente envia novamente para que tudo fique registrado e participar com a gente dessas ações políticas públicas que são desenvolvidas aqui na casa. Certo? Eu agradeço a participação de todos, até a Luciana também pediu as considerações finais, mas eu não vou poder conceder, Luciana, por conta do horário, por conta da ordem do dia que iniciou, e eu, como parlamentar, preciso estar lá no plenário. Tá? Agradeço às senhoras e aos senhores convidados pelas ilustres presenças e exposições e aos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes, porém, convocando reunião deliberativa extraordinária da CEPASF a realizar-se na quarta-feira, 15 de outubro, 14 horas, no plenário 7, para discussão e votação de propostas legislativas. Está encerrada a presente reunião. Obrigada a todos.